Fundação Roberto Marinho e Rede Globo apresentam Aconteceu o que você vê aqui. Você é mais perto da televisão. Acontece por aqui. Governo do Estado concede a construção de mais 16 escolas para iniciativa privada. Durante o leilão na Bolsa de Valores de São Paulo, teve confusão e confronto entre manifestantes e a Polícia Militar. Depois do incêndio, vistoria no Shopping 25, no Brás. A polícia começou a ouvir testemunhas para investigar as causas do fogo. E depois do incêndio, a apreensão de produtos ilegais. Receita Federal faz operação na região do shopping para apreender mercadorias falsificadas e contrabandeadas. Hoje tem clássico paulista pelo Brasileirão. O Corinthians recebe o Palmeiras em Itaquera em rodada decisiva na briga pela liderança e pela saída da zona de rebaixamento. O adeus a uma das maiores vozes do país. Aguinaldo Raiol morreu na capital aos 86 anos. Ele estava internado depois de uma queda em casa. E mais, hoje é o dia da favela e nós preparamos uma reportagem especial para falar dos desafios e dos principais problemas das mais de 1.700 comunidades da capital. É agora, ao vivo, aqui no SP2. Boa noite. Terminou em confusão o leilão do governo do estado para repassar a empresas a responsabilidade de construir e gerir escolas. A Polícia Militar usou escudos e bombas para reprimir uma manifestação de alunos contra o leilão. Assunto do Felipe Guedes, ao vivo, do centro da capital. Felipe, boa noite. Alguém ficou ferido nesse confronto? Você viu ali na reportagem que na capital como um todo, 9% das moradias ficam em favelas. Mas se a gente pegar bairros específicos, esse número pode ser bem maior. Na Brasilândia, na Zona Norte, 25% das moradias estão em comunidades. E na Vila Andrade, na Zona Sul, 32%. O SP2 termina aqui. Você pode continuar acompanhando a gente no Instagram, sp2.globo. E um recado, amanhã o SP2 começa mais cedo, às 6h40 da tarde, por causa da transmissão do Campeonato Brasileiro. Então, uma boa noite e até amanhã. Oferecimento Gêmea.
RJ1. Oferecimento Unimed Serrana RJ. Plano Empresa Estadual a partir de 2 vidas. E Suprema. Inscrições abertas para medicina em 3 Rios e Juiz de Fora. Olá, bom dia. Agora 11h47. Estamos chegando para te fazer companhia neste horário de almoço com o RJ1 até encontrar com o Globo Esporte. Tudo que é notícia no estado, a gente te conta tudo. Bom dia, Isabela. Isso mesmo, Salutiel. Bom dia para você e a todos que acompanham aqui o RJ1. Toda a nossa equipe reunida para te deixar muito bem informado nesse início de semana. A gente, é claro, agradece a sua companhia e começa, como sempre, destacando uma cidade aqui no nosso RJ1. Para essa segunda-feira, vamos te mostrar, então, imagens ao vivo de São Francisco de Itabapoana. Neste momento, 28 graus na cidade. Por mais que tenha umas nuvens por ali, tá quente. Tá quente, é o norte e o noroeste do estado se fazendo acontecer com as temperaturas deles, né? Que é dessa região mais quente sempre. E olha, na RJ de hoje, a gente fala sobre a denúncia de pais de alunos de uma escola municipal em Duas Barras, na região serrana. Vejam só, eles estão preocupados com uma suposta infestação, sabe de quê? Olha lá nas imagens, de ratos. Olha isso, Isabela. Esses aí não são alunos convidados para esse tipo de ambiente. Realmente algo tem que ser feito. Já já a gente fala um pouco mais sobre esse assunto, porque também vamos falar de uma confusão durante uma abordagem policial em São Fidélis. Vídeos mostram moradores dando socos, isso que você está vendo na imagem mesmo, em um carro da Polícia Militar. Olha que situação, os PMs ficaram ali encurralados, deixaram o local, né, sem reforço, e em Cabo Frio a Polícia Militar prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas. E ao chegar na casa dele para cumprir um mandado de prisão, os policiais também encontraram isso que você viu na imagem ali, um macaco prego. E as nossas equipes, você já sabe, estão espalhadas pelo estado para te manter muito bem informado. A gente vai começar o nosso giro chamando eles para aparecerem aqui na nossa tela. Eles já estão por aqui. Olha lá, a gente tem aqui, olha, Josué Amador, Campos, Mariana Couto, Cabo Frio, Marcos Wagner em Teresópolis. Então vamos começar o nosso giro por Campos, onde está Josué Amador. Bom dia, Josué. Qual o seu destaque nessa segunda-feira? Bom dia, Isabela, bom dia, Salutiel, e bom dia para você ligadinho aqui do RJ1. O destaque dessa segunda-feira são ações da Polícia Militar aqui em Campos dos Goitacazes e em alguns outros municípios ao redor, que prenderam 7 pessoas e apreenderam um menor no combate ao tráfico de drogas e também ao porte ilegal de armas. Mas daqui a pouquinho eu trago mais informações. Ok, obrigado, Josué. Combinado, então, já você volta com outras informações do norte do estado para a região dos Lagos. Mariana Couto, bom dia, seu destaque pra gente. Oi, Salutiel, bom dia para você, para Isabela, para quem está acompanhando a gente no RJ1 nessa segunda-feira. Nós vamos falar, né, no Bom Dia da Inter nós já falamos e agora a gente volta a falar sobre a morte de um homem que aconteceu ontem à noite na Praça da Cidadania, bem pertinho da Praia do Forte aqui em Cabo Frio. O IML já tem a identificação e a Polícia Civil está investigando esse caso. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes. Obrigada, Mariana. Daqui a pouco você volta, porque a gente continua o nosso giro agora da região dos Lagos e indo para a região serrana, onde está Marcos Wagner. Marcos, bom dia para você. Qual o seu destaque de hoje? Bom dia, Isabela, Salutiel e quem está acompanhando aqui o RJ1. Hoje a gente vai falar que começou finalmente a intervenção aqui no Corte da Barra. O trânsito sofreu uma grande mudança e a gente vai falar como isso está afetando a vida do pessoal que mora aqui no entorno. Já já a gente traz mais detalhes. Muito bem, ok. Obrigado, Marcos Wagner, Mariana Couto, Josué Amador, representando toda a nossa equipe de repórteres espalhada por todo o nosso estado. E olha, você também faz parte dessa equipe que você acabou de ver aqui, porque você é o nosso repórter que está aí do outro lado, onde a notícia está acontecendo, no momento em que ela acontece. Então manda aquela mensagem pra gente, 22 98802 5203. A gente fica esperando a sua mensagem porque é o que a gente fala, você faz o RJ1 junto com a gente. Então tem algum problema no seu bairro, na sua rua, passou por algum lugar, viu uma situação que não é o certo? Mostra aqui pra gente, a gente vai estar sendo a sua voz para essa denúncia, porque a gente também quer a solução assim como você. Exatamente, a gente aqui, ó, tá aqui pra ser sua voz. E hoje é segunda-feira, 4 de novembro, o RJ1 está no ar.
imagem que você tem na sua tela. Neste momento é de Nova Friburgo, olha as nuvens ali encobrindo os picos das montanhas. Olá, um bom dia para você, 11 horas 47 minutos, JL1 começando agora, assim como esta semana, que seja muito boa para todos. A gente vai dar uma olhadinha aqui na tela, porque a nossa câmera panorâmica mostra como está a capital do estado neste momento. Você observa que Belém tem um dia de céu claro a nublado, com pancadas de chuva previstas e trovoadas isoladas à tarde. Temperatura máxima para hoje, 34 graus. Aqui a movimentação da Avenida Presidente Vargas, com trânsito intenso neste perímetro. Em outra área tem também uma certa movimentação, mas é maior até de pedestres. Este é o Boulevard Castilhos França, mas mais à frente ali, olha só, muitos ônibus que acessam esta área da cidade. Veja na edição de hoje do JL1, mudança no quilômetro 10 da BR-316 deixa o trânsito muito complicado nos dois sentidos da rodovia. É para a construção do viaduto na BR com a alça viária. 2 pessoas são assassinadas na zona rural de Nova Ipixuna. Eram pai e filho. Foram mortos a tiros após uma discussão em um bar. Mais de 2,5 milhões de paraenses estão inadimplentes. E se você está nesta situação, saiba que tem atendimento de negociação para quem não consegue pagar as dívidas. Priscila Souza. Até o dia 29 de novembro, nas agências dos Correios, os consumidores que desejarem, Priscila, negociar as dívidas podem procurar pelo serviço nas agências dos Correios de 9 até as 5 horas da tarde. E ainda o primeiro dia do Enem foi considerado tranquilo na capital e também no interior do estado. Em Belém, houve reclamação de estudantes que não conseguiram o benefício da gratuidade no transporte público em pleno dia da prova. Estas e outras notícias você confere aqui no JL1. A inadimplência no Pará, segundo a Serasa, no mês de setembro, atingiu mais de 2,5 milhões de pessoas. Essas dívidas ainda, segundo a Serasa, são altas, em média R$4 mil. Para quem quer sair da inadimplência, tem atendimento este mês. A gente vai conversar ao vivo com a repórter Priscila Souza, que explica melhor onde buscar essa negociação. Souza, bom dia para você. Alpes de Itaquera. Globo Esporte. Oferecimento Unimed-se e tenha o plano mais completo da região. Acesse unimedsantos.cop.br. De segunda a sexta, 6 da manhã. Um bom dia para quem é da capital, da região metropolitana, do estado. Um jornal diverso que reflete São Paulo, que reflete você. Olá, boa tarde. A Polícia Federal indiciou o traficante conhecido como Colômbia como mandante dos assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips. A vacina injetável contra a pólio substitui a dose em gotinhas a partir de hoje. A Catalunha, na Espanha, começa a semana em alerta para mais tempestades. Equipes buscam vítimas no estacionamento subterrâneo de um shopping na região de Valência. Pelo menos 217 pessoas morreram nas enchentes. Último dia da campanha presidencial nos Estados Unidos. Donald Trump e Kamala Harris apostam em estados decisivos na véspera da eleição. Nossos repórteres explicam as diferenças do sistema eleitoral americano. Cada estado tem um número proporcional de votos no mapa eleitoral, que varia de acordo com a população. E ainda, morre em São Paulo o cantor Aguinaldo Raiol, aos 86 anos. E o adeus também a Quincy Jones, um dos maiores produtores musicais da história. O Jornal Hoje está começando. As atenções do mundo todo estão voltadas para os Estados Unidos. Hoje é o último dia da campanha eleitoral para a presidência americana. É uma campanha que você tem acompanhado aqui, disputada voto a voto.
Os dois candidatos, Kamala Harris, estão concentrando os últimos esforços na Pensilvânia. Dos 7 estados considerados decisivos nessa eleição, a Pensilvânia é tido como o maior prêmio na disputa, porque é o que tem o maior número de delegados em jogo. São 19. Então vamos para lá. Vamos conversar ao vivo com a nossa correspondente, a Candice Carvalho. Candice, bem-vinda. Boa tarde. Quanta emoção, hein? Não tá fácil essa eleição americana. Manda o Jornal Nacional direto de Washington. E amanhã, dia da eleição, eu vou trazer ao vivo de Nova York a cobertura do início da apuração no Jornal da Globo. Falou sobre a ação da polícia. Jornal da Tribuna, segunda edição. Oferecimento Plano Santa Saúde. Sempre perto, cuidando de você com ampla rede credenciada. Boa noite. O Ministério Público aponta que o assassinato do comerciante Igor Pereto pode ter sido premeditado e que a motivação teria sido por interesses financeiros. Um homem foragido da justiça trocou tiros com a polícia em São Vicente após uma tentativa de assalto. Na fuga, o criminoso subiu em telhados e invadiu uma casa. Novembro começou com tarifas de ônibus mais caras em Guarujá. A passagem subiu de R$5 para R$6. Foi reinaugurada no Porto a Delegacia de Polícia de Atendimento ao Turista, que estava fechada para reforma. E a expectativa para a nova temporada de cruzeiros que começa nesta sexta-feira. JT2 está no ar. O assassinato do comerciante Igor Pereto no final de agosto na Praia Grande pode não ter sido por questões afetivas, como o triângulo amoroso entre a mulher, a irmã e o cunhado dele. O Ministério Público suspeita que o crime pode ter sido premeditado por motivação financeira. Vamos falar com a Yasmin Braga. Boa noite, Yasmin. Explica melhor pra gente as novidades que você tem sobre esse caso. Jornal Vanguarda. Oferecimento Grupo Politim. 50 anos. Olá, boa noite. Uma pesquisa feita pelo Sincovat deixa o comércio otimista com a chegada do 13º. O valor injetado na economia da região deve ser de 2,4 bilhões de reais. Parte deve ir para o consumo e outra para o pagamento de dívidas. O levantamento do NUPES sobre a cesta básica mostrou uma alta nos preços no mês de outubro. Foi o segundo aumento seguido. O governo do estado concedeu a construção de mais de 16 escolas para iniciativa privada. Durante o leilão, teve confusão e confronto entre manifestantes e polícia militar. Foram desmontadas hoje as barracas da Feira Livre de Aparecida após decisão judicial. Estamos entrando na temporada dos raios e você vai entender por que, a partir dessa época do ano, eles ficam cada vez mais comuns. Agora, no Jornal Vanguarda. O comércio da região está otimista para as vendas no fim de ano. Uma pesquisa estima que o pagamento do 13º salário vai injetar quase 2,4 bilhões de reais na economia local. Um valor maior do que o registrado em 2023. A Ana bem que já está de olho nos presentes de Natal. Mas com o 13º chegando, ela já sabe o que fazer com ele. RBS Notícias. Oferecimento Banrisul. Baixa o app e abre tua conta digital no Banri. E Cotrizal. O lugar da sua safra é na Cotrizal. Conte com a gente. Desastres naturais
boa noite. Boa noite. Uma série de medidas lançadas pelo governo do estado pretende reduzir as atividades do crime organizado. Entre as ações estão restrições a presos que atuam como mandantes de crimes e a adoção de áreas de segurança máxima. O corpo de uma mulher que estava desaparecida desde sexta-feira foi encontrado enterrado na casa do ex-companheiro. Reaberto inquérito para investigar irregularidades no Centro de Remoção e Depósito de Veículos de Taquari. Carros que deveriam estar guardados estariam sendo usados indevidamente. Um modelo inédito no uso do dinheiro de impostos torna possível o asfaltamento de 2 rodovias no norte do estado. Uma pesquisa identifica metais pesados na água e áreas inundadas pelo Rio dos Sinos. A contaminação provocada pela enchente pode causar prejuízos à saúde. O que aconteceu foi que quando as águas subiram, então isso se misturou tudo, começou a diluir, começou a se espalhar pela cidade. O RBS Notícias está começando. Uma estratégia para reduzir os índices de homicídios no Rio Grande do Sul foi lançada hoje pelo governo do estado em parceria com o Tribunal de Justiça e o Ministério Público. Esse projeto prevê a criação de alas de segurança máxima nos presídios. A penitenciária de alta segurança de Charqueadas será a primeira a integrar as ações que fazem parte do programa RS Seguro e começam no fim deste mês. A ideia é reduzir o número de mortes, restringindo a ação de chefes de facções que atuam como mandantes desses crimes. A estratégia prevê uma série de ações conjuntas para fechar o cerco ao crime organizado. Há 53 anos, feita de Sergipe, feita da gente. Justiça suspende processo licitatório do transporte público da Grande Aracaju por suspeita de irregularidades graves. Prefeita eleita da capital, Emília Correia, entrega ofício com os nomes da equipe de transição para preparar a nova gestão a partir de janeiro. Aracaju inicia 6º Lira do ano para monitorar o mosquito Aedes aegypti e reforçar o combate à dengue, zika e chikungunya. Esses bairros, os bairros que tiverem o maior índice de infestação, serão alvos aí de ações mais contundentes da nossa secretaria. Novo esquema vacinal contra a poliomielite inicia hoje, com mais uma dose injetável substituindo as gotinhas de reforço. E ainda, o primeiro domingo de provas do Enem em Sergipe. Segunda-feira, 4 de novembro, o SE2 está começando. Olá, boa noite, são 7h16 agora. Já com a comissão de transição formada, a prefeita eleita de Aracaju, Emília Correia, esteve hoje no Tribunal de Contas do Estado para entregar a relação com os nomes dos técnicos que estão compondo a equipe. Ela também comentou sobre a mais recente decisão da Justiça que, a pedido do Ministério Público Estadual, suspendeu a licitação do transporte público da Grande Aracaju. Para Emília Correia, a suspensão da licitação denota zelo e cuidado pelas questões públicas. Olá, o Jornal Nacional começa hoje a ancorar direto de Washington a reta final da eleição para presidente dos Estados Unidos. William Bonner já está lá na capital americana e vai trazer para a gente as últimas informações de uma das disputas mais acirradas à Casa Branca. Donald Trump e Kamala Harris estão tecnicamente empatados. Você vai entender por que o estado da Pensilvânia foi o escolhido pelos dois para fechar o último dia de campanha. O Bonner vai contar que lá não é o voto popular que ganha a eleição, mas o voto dos delegados eleitorais de cada estado. São chamados swing states, estados decisivos que podem mudar tudo de uma hora para outra. E cada um tem suas regras. Nossos repórteres acompanham de perto a maratona dos comícios, as manobras políticas para dificultar o direito ao voto. E como uma prática que perfura o solo para explorar combustível virou tema central na campanha. O JN começa logo depois do pronunciamento da ministra da Cultura. Então, até já. Jornal Nacional está começando com as principais notícias do Brasil e do mundo. Olá, boa noite. O mundo inteiro com os olhos voltados para os Estados Unidos. Na véspera da eleição, os candidatos à Casa Branca se concentram em estados decisivos como a Pensilvânia.
Kamala Harris faz comício na Filadélfia, o berço da democracia americana. Donald Trump também passou pela Pensilvânia e o foco dele é o voto latino. Ao menos 9 estados mudaram regras para dificultar o voto dos eleitores. Um deles é a Geórgia, onde a população negra pode ser novamente decisiva. A nossa série vai investigar o peso do meio ambiente nessa corrida eleitoral. No Amazonas, a Polícia Federal indicia o traficante Colômbia como mandante do assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips. Morre em São Paulo o cantor Aguinaldo Raiol, aos 86 anos. Nos Estados Unidos, o produtor musical Quincy Jones. E no Rio, o fotojornalista Evandro Teixeira. Em meio minuto, no Jornal Nacional. Amanhã, os Estados Unidos vão eleger o 47º presidente do país, ou a 47ª presidente. E o Jornal Nacional acompanha mais esse momento histórico do lugar onde tudo está acontecendo. William Bonner se juntou a jornalistas do mundo todo lá em Washington. Boa noite para você, Bonner. Boa noite, Renata. Antes de qualquer coisa, parabéns para você. Eu preciso dizer ao Brasil que a Renata Vasconcelos hoje se junta a um time muito exclusivo de profissionais do jornalismo que tem a honra de contar com a confiança dos brasileiros por um período maior do que 10 anos como titulares do Jornal Nacional. Renata, hoje completando 10 anos de JN, parabéns, obrigado pela sua parceria. Bom, a Renata falou dessa presença de jornalistas aqui em Washington e outras cidades americanas, e isso se dá porque essa é uma eleição particularmente importante. Basta lembrar que a maior potência militar do mundo se encontra num momento muito tenso nas relações com a Rússia, por exemplo, com a China. A pessoa que ocupar ali a presidência vai precisar lidar com isso, mas também vai precisar lidar com a inflação por aqui. Medidas de combate à inflação nos Estados Unidos têm reflexos na economia de todo o planeta. Enfim, eleição americana é assunto de interesse planetário. Nessa véspera de votação, os candidatos procuraram se concentrar em estados que são fundamentais para ganhar essa disputa. Primeiro a gente vai ver como foi a agenda do candidato republicano. Donald Trump estava menos combativo do que ontem. Menos de 24 horas depois do discurso em que acusou o Partido Democrata de tentar roubar a eleição, hoje Trump focou nas promessas de campanha. O ex-presidente estava com a voz rouca e andando mais lento. Hello, beautiful, beautiful North Carolina. O último dia da campanha de Donald Trump foi cheio. A primeira parada foi na Carolina do Norte, estado onde Trump venceu em 2016 e 2020. Mas as pesquisas de intenção de votos mostram empate técnico este ano. Aos apoiadores, Trump disse que se ganhar, vai dar um ultimato à presidente do México, Claudia Sheinbaum, logo no primeiro dia de governo. Ou o México impede que imigrantes entrem nos Estados Unidos atravessando a fronteira, ou Trump vai taxar em 25% todos os produtos mexicanos. 25% tariff on everything they send in to the United States of America. De lá, Trump foi a 2 comícios na Pensilvânia, em áreas onde ele perdeu as 2 últimas eleições. O estado é considerado chave para a vitória nesta eleição, e os 2 candidatos estão empatados. Trump passou em Pittsburgh e Reading, que tem um grande percentual de eleitores latinos. Depois do último comício, a atenção vai ser voltada para cá, os centros de votação. Donald Trump vai dormir aqui na Flórida essa noite. E amanhã vai votar e acompanhar a apuração dos votos daqui de Palm Beach. E os apoiadores dele já começaram a chegar. Britney viajou 50 quilômetros até a porta de onde Trump mora para demonstrar apoio ao candidato. Mary nem precisou sair de casa. A republicana mora de frente para o resort onde vive Trump. Decorou toda a residência com bandeiras e fotos do republicano. E não se importou com os vizinhos que colocaram placas para Kamala Harris. Os fundadores desse país também não estavam 100% de acordo. Parte de ter um país constitucional é ter opiniões diferentes e as pessoas serem capazes de se comunicar. Bom, agora a gente vai ao vivo à Flórida, porque a Raquel Krahenbuhl traz informações sobre os próximos passos do candidato republicano. Raquel, boa noite.
Donald Trump ainda vai ter uma noite muito longa antes de voltar aqui para a residência da Flórida, onde Larissa Helvas e eu estamos fazendo plantão. Donald Trump ainda faz um comício em Michigan, outro estado decisivo, vai ser bem tarde, 00:30 no horário de Brasília. E foi lá também que ele encerrou as campanhas de 2016 e 2020. Vai ser o 4º comício de Trump hoje. Ele está até rouco, como vocês viram na reportagem. Agora ele está na Pensilvânia, em Pittsburgh. Mais cedo falou em Reading, também na Pensilvânia, que tem muitos eleitores latinos. Falou por 80 minutos. Voltou ali a culpar os imigrantes que entram ilegal por uma suposta onda de crimes. Eu conversei, Bonner, mais cedo com o diretor de comunicação para os eleitores latinos da campanha de Donald Trump, Jaime Flores. Vamos ver. Ele procurou, na verdade... Nós achamos que as pessoas vão votar pensando na economia. A economia tem sido um desastre com a administração de Harris e de Biden. As pessoas não podem pôr comida na mesa das famílias. Isso é o que vai levar as pessoas a votar. Não vai ser nem o tema do aborto, que é importantíssimo, sem dúvida, mas não é fundamental nessa eleição. Nem também o tema se alguém tem melhor senso de humor que o outro, se alguém fez uma piada no comício de alguém. Não tem a maior importância. O que realmente importa é a economia. Depois disso, naturalmente, o tema da fronteira. E depois o tema da criminalidade, que vem aumentando nos centros urbanos dos Estados Unidos com grandes números, né? Então, o que realmente importa é o fundamental para as pessoas, e não aquelas coisas passageiras de uma piada de mau gosto. Vamos ver agora, então, como é que foi a segunda-feira da candidata democrata. Kamala Harris pousou na Pensilvânia hoje cedo para a reta final de uma campanha que durou apenas 91 dias, quando assegurou a indicação do Partido Democrata. Só hoje fez uma maratona de comícios. Iniciou por Scranton, onde o presidente Biden nasceu. Lá falou para voluntários num esforço para conquistar votos de última hora. Seguiu por Allentown, com uma população majoritariamente latina, onde ressaltou a necessidade de união. A América está pronta para um novo caminho à frente, disse, onde nós veremos nossos companheiros americanos não como um inimigo, mas como um vizinho. Where we see our fellow American not as an enemy, but as a neighbor. De lá passou em Pittsburgh, terminando na maior cidade da Pensilvânia, ao lado de celebridades como os cantores Lady Gaga e Rick Martin. A escolha da Filadélfia tem um valor simbólico. Ali atrás é a casa onde foi assinada a Constituição Americana em 1787, um dos pilares da democracia do país. E aqui perto tem até uma lojinha que vende bonecos dos criadores da carta. Esse aqui é Benjamin Franklin, e a ideia é que as crianças aprendam desde cedo sobre os valores de um governo democrático. E esse é um dos principais temas da campanha de Kamala Harris. Se eleito, o adversário Donald Trump será um perigo para o país. Muitos eleitores concordam com esse argumento. O engenheiro Dolly Basta votou antecipadamente em Kamala. Ele disse acreditar que Trump está fazendo tudo por interesse pessoal. I believe Trump is doing this for himself. A designer Ellen Monteneiro também já votou em Kamala, por tudo que ela representa e acredita, explicou. Of what she stands for and what she believes in. Hoje à noite, a candidata democrata vai falar para esses eleitores na Pensilvânia e principalmente para os que ainda vão votar amanhã, num esforço final para conquistar os votos que irão decidir quem será o novo presidente dos Estados Unidos. Bom, até agora há pouco nós tínhamos um senhor fazendo uma pregação lá atrás, perto da Casa Branca, e ao mesmo tempo tinha uma moça que cantava muito mal, eu tenho que dizer, cantando também, e estava bem ruim a situação. Agora chegou mais uma pessoa cantando, um pouco melhor, mas o barulho aumentou, então eu vou pedir desculpas pelo barulho que tem aqui ao fundo. A Carolina Cimente, nossa colega, também está na Filadélfia, ela está acompanhando os preparativos finais para esse último comício da candidata Kamala Harris. Boa noite, Carolina. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Olha, a gente está acompanhando os passos de Kamala Harris nesse último dia por vários lugares da Pensilvânia, como a reportagem mostrou. Uma campanha bastante intensa, um dia muito longo. Ela, nesse momento, está ali na região de Pittsburgh, onde Donald Trump passou mais cedo, e nas próximas horas deve chegar aqui na Filadélfia, onde a gente está. Olha,
Kamala Harris e o vice dela já estiveram na Pensilvânia mais de 40 vezes desde o final do mês de julho. Quer dizer, realmente já vieram para cá muitas vezes e encerram a campanha aqui. E do meu lado, vocês podem ver, tem centenas, talvez milhares de pessoas nessa fila longa. Pessoas que chegaram aqui já há mais de 3 horas, estão aqui há realmente muito tempo esperando para entrar. Lá no fundo, lá naquele museu de arte, na frente do museu tem um parque onde vai acontecer esse último comício final, encerramento da campanha de Kamala Harris. E é um comício que é quase um presente para os apoiadores da candidata democrata, porque vai ser o comício com o maior número de artistas e celebridades desde o início da campanha. Vai ter Lady Gaga, vai ter Ricky Martin, vai ter Oprah Winfrey e talvez também algumas surpresas podem ainda nos aguardar nesse evento por aqui. E amanhã Kamala Harris segue direto para a capital Washington, vai acompanhar a contagem de votos na Universidade de Howard, que ela mesma cursou, e a gente vai acompanhar ela bem de pertinho também. Bonner. Obrigado, Carol. Olha, não é por acaso que a candidata Kamala Harris está na Pensilvânia nessa véspera de eleição. Os analistas têm dito que os estados de Wisconsin, Michigan e Pensilvânia vão ser os mais importantes para decidir quem é que vai ocupar a Casa Branca a partir do ano que vem. Isso é por causa de uma particularidade do sistema eleitoral americano.